Olá pessoal, mais uma vez vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade, vamos estudar Mateus capítulo 14, versos 13 até o 21, onde encontramos a narrativa que nos apresenta a conhecida multiplicação dos pães, a primeira das duas que Mateus nos apresenta, a primeira narrativa das duas narrativas que Mateus nos apresenta sobre a multiplicação dos pães. É importante observar de antemão que o texto que antecede esta narrativa no Evangelho de Mateus é a prisão e morte, o relato da prisão e morte de João Batista por Herodes Antipas. E que a narrativa anterior, que finaliza no verso 12 do capítulo 14, termina dizendo que vieram os discípulos de João Batista, levaram o corpo dele e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Aí o nosso verso 13 inicia: Jesus, ouvindo isto, então já faz essa ligação. Jesus, ouvindo isto, está ligado com o que foi dito a ele pelos discípulos de João Batista a respeito da morte de João Batista pelas mãos de Herodes Antipas. E nesse sentido há um paralelismo entre uma narrativa e outra. Isso de antemão a gente precisa relembrar a narrativa anterior para perceber o paralelo entre as duas. Na anterior, nós temos um banquete, como nesta agora. O banquete de Herodes Antipas, o banquete de Jesus. No banquete de Herodes Antipas, há morte. No banquete de Jesus, há vida. No banquete de Herodes Antipas, apenas a elite, o seu grupo de amigos, a corte, participa. E no banquete de Jesus, todos participam. Então há uma diferença entre a corte de Herodes no primeiro banquete e as pessoas marginalizadas, pobres, necessitadas no segundo banquete. Com isso, o evangelista nos apresenta que enquanto o rei deste mundo, Herodes Antipas, vai apresentar sempre um banquete para os seus amigos, para a sua corte, e nele há a manipulação, a opressão, há uma exposição de situações bastante desagradáveis, como, por exemplo, o pedido da filha de Herodias, a morte de João Batista numa bandeja. E enquanto de Jesus, você percebe que há vida, há igualdade, há irmandade. Todos se alimentam, homens, mulheres e crianças. Com isso, percebemos que o banquete de Herodes Antipas é um banquete exclusivista, seletivo, e o banquete de Jesus é um banquete inclusivista, um banquete onde todos participam. De antemão, observando esse paralelo entre um e o outro, a gente então entra na narrativa da chamada multiplicação dos pães. Jesus, ouvindo isto, o testemunho dos discípulos de João Batista a respeito de sua morte, retirou-se dali. A retirada de Jesus tem um sentido teológico aqui na narrativa. Ele se retira daquele ambiente onde acontece a morte de João Batista, onde acontece o governo de Herodes Antipas, onde acontece as desgraças mencionadas no texto anterior. Ou seja, Jesus se retira do ambiente e vai para o lugar deserto. Ele se retira. Essa retirada tem um sentido bastante teológico do afastamento do ambiente pecaminoso ao afastamento de um lugar, de um reino dominado pelo maligno. Então ele se retira num barco para um lugar deserto, despovoado. Mais uma vez, a gente percebe que o evangelista
retoma Moisés, retoma o Êxodo. Assim como também Moisés retira-se do Egito, conduz o povo para o lugar deserto, assim também Jesus retira-se do ambiente dominado, né, por Herodes Antipas para um lugar despovoado. Com isso, trabalha-se a ideia de que a libertação está no lugar despovoado, está no deserto, assim como os hebreus no Egito foram libertos por Yahvé, que os leva por meio de Moisés ao deserto, ou seja, ir ao deserto significava libertação. Assim também agora Jesus retira-se e vai para o lugar deserto, né? Esse movimento de retirar-se do ambiente da corte, do domínio ali de Herodes Antipas e ir para o lugar despovoado é uma retomada do Êxodo, em que Moisés, com o povo de Israel, retira-se do Egito, do ambiente da escravidão, da opressão, e o conduz para a libertação, e isso implica ir para o lugar deserto. Então, teologicamente, nós temos essa mensagem que Jesus, numa figura que lembra Moisés, retira-se e vai para o lugar deserto. Bem, sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Jesus atravessa o mar, mais uma vez lembra Moisés, que conduz o povo que vai para o lugar deserto atravessando o mar. Jesus também o faz. As multidões vieram das cidades seguindo por terra, caminhando em terra seca. E com isso, essa multidão caminha em direção à libertação, caminha em direção ao lugar deserto, onde encontrará ali o pão de Deus, o pão que vem de Deus, e serão alimentadas por Deus, como os hebreus alimentados por Deus no deserto. Então, sempre é importante observar essas retomadas teológicas que vão sendo feitas nos evangelhos, tendo como pano de fundo o Antigo Testamento, a teologia presente no Antigo Testamento. A multidão o segue. Então, verso 14, desembarcando, viu uma grande multidão e compadeceu-se dela. Mais uma oportunidade para a gente observar, que o evangelista nos apresenta, a razão do ministério de Jesus, o que é a motivação, o que o impulsiona a realizar a obra de Deus e ao serviço de Deus e a ir ao lugar deserto e ali a atender essa multidão. Ou seja, a motivação é a compaixão. Compaixão esta que não se observa nos pastores de Israel descritos em Ezequiel capítulo 34. Seria muito interessante, você, meu ouvinte, que tomasse um tempo e lesse Ezequiel 34, porque há uma oposição agora. Enquanto os pastores de Israel de Ezequiel 34 não sentem compaixão das ovelhas, não alimentam as ovelhas, não cuidam das ovelhas, e dizendo lá em Ezequiel 34 que o próprio Deus faria o trabalho pastoral que os pastores não fazem, aqui então Jesus, sendo a revelação do próprio Deus, sendo a encarnação de Deus, vem realizar a obra pastoral que os pastores de Israel não fazem, como mencionados em Ezequiel 34. E a motivação aqui é a compaixão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Como está lá em Ezequiel 34, a acusação que é feita contra os pastores de Israel, que eles não alimentam o povo, não curam as ovelhas, não cuidam das ovelhas. Agora Deus, em Jesus, realiza aquilo que lá está criticado nos pastores de Israel. E com isso, Jesus cumpre a vontade de Deus, pois é a vontade de Deus que o povo seja alimentado. Isso está bastante referido no Antigo Testamento. E você pode também tomar algum tempo aí para ler algumas referências que vou passar, onde apontam o mandamento de Deus, o desejo de Deus, em que as pessoas, que o faminto receba o pão. Podemos citar, você pode ler Salmo 22, verso 26, Jó, capítulo 22, versos 5 ao 11,
Isaías 58, versos 6 e 7, Ezequiel capítulo 18, versos 5 ao 9. Pelo menos nesses textos que eu acabei de mencionar, você vai ver este desejo de Deus manifestado no Antigo Testamento quanto àqueles que têm fome. E Jesus, assim, realiza a vontade de Deus, manifestando então que ele é o enviado de Deus, porque ele realiza a vontade de Deus, o desejo de Deus. No verso 15, ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Já percebemos outra marcação aqui no Evangelho de Mateus, que nos remete a capítulo 8, verso 16, o entardecer. O entardecer é o momento do milagre. Se eu posso ler o capítulo 8, verso 16, onde nós temos um resumo das curas e dos milagres que Jesus fez, onde diz: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Então temos aqui um marcador teológico importante, que é o entardecer. O fim da tarde marca o momento do milagre, o momento em que o milagre vai acontecer. Já mencionado em 8,16 e agora preparando-se aqui em 14,15, ao cair da tarde, a indicação do milagre que vai acontecer. Também, ao cair da tarde, tem nisso uma referência também à Páscoa, o partir do pão, a última ceia de Jesus, onde também acontece, onde tem a referência ao cair da tarde. Então vieram os discípulos, nesse momento, diante da situação difícil, vieram a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Os discípulos revelam as suas ideias, a sua formação, a sua visão de que quem pode prover a multidão faminta é o mercado, ou seja, que eles comprem para si. E aí nós vamos observar uma oposição entre dois verbos, comprar e dar. Enquanto os discípulos veem como solução o comprar, Jesus vê como solução o dar. Então, os discípulos apresentam as suas expectativas, o caminho que eles enxergam como solução para o problema, que é que eles vão pelas aldeias e nos mercados, no comércio das aldeias, comprem para si o que eles precisam e estejam satisfeitos. Bem, não foi exatamente assim que aconteceu na libertação dos hebreus no deserto. Ou seja, eles não compraram o pão nas aldeias ou nas cidades ou nos povos que foram encontrando pelo caminho. Deus os deu, ou seja, o maná veio de Deus, o pão foi dado gratuitamente para eles e eles comeram. Com isso, a gente percebe que em Jesus nós temos um aprendizado, uma referência, normas que vão sendo estabelecidas na igreja, Ou seja, o objetivo é que as multidões sejam alimentadas na sua fome, na sua necessidade, por meio dos discípulos que devem dar a elas o que comer. Jesus, verso 16, porém lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Então temos aquela oposição também que acontece no deserto. Os hebreus desejam carne, os hebreus desejam comida, frutas como tinham no Egito, e desejam voltar para o Egito, desejam retirar-se do deserto e voltar ao Egito, pois lá eles tinham comida em abundância. E Moisés ordena que eles não devam voltar para o Egito, devem permanecer no lugar deserto, que Deus ia prover o alimento. A mesma proposta aqui dos discípulos é que as multidões então deixem o lugar deserto, que é o lugar da libertação, e retirem-se, ou seja, voltem para o lugar de onde saíram, pois lá vão encontrar comida. E Jesus diz: não,
né? Ou seja, dar-lhe vós mesmos de comer. Onde? No deserto, no lugar da libertação, né? Da onde vem este alimento, né? Verso 17, mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Né? Ou seja, Jesus mostra que a solução está na mão deles e não retirando-se do lugar de libertação, voltando-se ao lugar anterior. A solução está na mão dos discípulos. Nós temos 5 pães e 2 peixes. Bem, então aí está a solução, mostrando para nós, como igreja e discípulos de Jesus, que a solução está entre nós, né? A solução está nas nossas mãos. Verso 18. Então ele disse, trazei-nos, né? Claro, a solução está na nossa mão, mas é necessário entregar a Jesus, para que Jesus então parta, para que Jesus reparta, para que Jesus distribua. Enquanto o pão está na nossa mão, a gente vai fazer como a gente acha, e aí não haverá a solução. Mas quando entrega-se o pão nas mãos de Jesus, a coisa muda de figura. E a primeira ordem que ele dá ou a segunda, a primeira foi dar-lhe voz de comer, agora é trazei o que vocês têm e me entreguem. Verso 19, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva. Bem, aí nós temos uma referência também a ovelha e pastor, né? Ou seja, mandou que eles se inclinassem, a melhor tradução do que sentar, né? Inclinar-se sobre a relva. E a gente lembra do Salmo 23, né? Ele me faz deitar, né? Porque a palavra é traduzida melhor em inclinar, deitar. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Mesmo estando num deserto, há referência a pastos verdejantes. Com isso, ele se apresenta como o grande pastor de Israel, como o grande pastor do mundo, pastor da igreja, pastor de todos. Aquele que nos faz inclinar-se, deitar nos pastos verdejantes, porque o Senhor é o nosso pastor. Então, aquele que se compadece vai fazer o trabalho pastoral que os israelitas, segundo Ezequiel 34, não faziam. Então ele agora ordena que a multidão se inclinasse sobre a relva. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos e estes às multidões. Bem, o princípio estabelece-se muito parecido com a última ceia, embora na segunda multiplicação dos pães no Evangelho de Mateus a semelhança é maior, né? Porque lá na segunda multiplicação ele dá graças, aqui ele abençoa o pão. Temos 2 modelos, né? Um modelo judaico de abençoar a comida e outro modelo grego de dar graças pela comida. Na primeira multiplicação segue-se o modelo judaico e na segunda segue o modelo grego-romano. Então ele agradece os pães, eleva os seus olhos para o céu, os abençoa, parte, né, os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Os discípulos aqui funcionam como serviçais, né, como aqueles que servem as pessoas. Então a gente já observa que você tem 2 grupos, um grupo é chamado de multidão, que está aberta a Jesus, mas ainda não fez a sua adesão completa, a sua adesão plena. E você tem o grupo dos discípulos, e é o grupo dos discípulos que sempre é o protagonista. É o grupo do discípulo que vê o problema, que propõe uma solução mesmo errada, e é a este grupo que Jesus se dirige: olha, vocês precisam resolver o problema vocês mesmos. E aí Jesus então pega o pão e dá na mão deles e eles vão servir. Interessante observar que os discípulos têm uma função de diaconia, uma função serviçal, né? Eles funcionam no texto como aqueles que servem, que trabalham, que prestam serviço a outros, né? Essa é a função do discípulo, isso que caracteriza o discípulo, é o serviço.
Então estes distribuem às multidões. Verso 20, todos comeram e se fartaram. Com isso a gente aprende, né, que quando Jesus distribui os pães, quando se é dado a ele na sua mão e a partir dele os discípulos servem a multidão, todos comeram e se fartaram, a semelhança dos hebreus também no deserto que comeram o suficiente, né? Dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. A gente vai observar que os discípulos continuam funcionando como serviçais. É aqueles que servem e aqueles que recolhem as sobras. O número de cestos que sobram é 12, isso numa referência clara a Israel, pois 12 é o número de Israel. Na segunda multiplicação a gente vai ter um outro número, ou seja, a gente vai ter outros números que vão ser referências, que vão fazer referências aos gregos e romanos. Mas aqui a referência é aos judeus. Verso 21, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. O evangelista procura na sua narrativa observar esse modelo inclusivo, né? Não apenas homens, 5.000 homens já seria o suficiente, mas ele quer mostrar que na comunidade de Jesus, na igreja de Jesus, no reino de Jesus, na família de Jesus, todos são tratados igualmente. Ou seja, não apenas os homens comem, né, mas mulheres e crianças, que refletem na época um grupo marginalizado. Mulheres, crianças representam marginalizados naquela sociedade nos dias de Jesus. Mas na comunidade de Jesus, na família de Jesus, o pão que vem de Deus, o serviço que é feito em nome de Deus, atende a todos, inclusive aqueles que na sociedade da época ou a de hoje são excluídos e marginalizados. Todos comem. Por isso a indicação muito oportuna do evangelista ao acrescentar ao número de homens, mulheres e crianças. Com isso a gente percebe nessa narrativa o propósito de Deus. Jesus realiza a vontade do Pai. É a vontade do Pai que ele, por compaixão, movido, se dirige à multidão e alimente a multidão, né? Ele ensinava a multidão e no fim da tarde o milagre acontece, a multidão faminta é alimentada por Deus na pessoa de Jesus. Esse é um grande aprendizado para a igreja de hoje, que deseja fazer o que Jesus fazia, deseja olhar como Jesus olhava, amar como Jesus amava. O grande problema às vezes está numa espiritualização exacerbada, de forma que só se fala da alma e do pós-morte e se esquece do presente, se esquece que o ser humano é completo, né? Não é apenas formado da parte material. E a igreja de Jesus precisa fazer o que Jesus fazia. É claro que Jesus fazia isso, ele alimentava a multidão. Aquilo que ele estava fazendo ali, o pão que ele partiu era pão de verdade, né? E as pessoas que estavam ali eram pessoas que tinham fome na barriga, né? Não só na alma, mas na barriga também, né? E Jesus ensinou a palavra e deu o pão, ou seja, o serviço completo, porque o ser humano é um ser completo. E assim a igreja de hoje, na minha opinião, deixa a desejar quando esquece ou propositadamente deixa de lado aquilo que Jesus realmente fazia, né, em nome de uma espiritualização que na realidade é uma justificativa para o descaso, a omissão, a preguiça, o não fazer. Está todo mundo preocupado com as suas próprias vidas e não tem tempo para a vida dos outros. E com Jesus a gente aprende muito diferente. Que este ensino venha trazer para nós uma advertência e um avivamento
para fazermos o que Jesus fazia.